É, senhorita Trunchbull. Trunchbull? Trunchbull. Gente, isso aqui vai ser um rolê. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre Matilda, o musical. Na verdade, durante esse mês estaremos trabalhando de maneira um pouco mais profunda sobre esse filme e eu espero que você consiga se perceber no meio dessa história. Pensando aqui, o que Matilda tem a ver com a sua história? Matilda é uma história na qual fala sobre rejeição, sobre o impacto das palavras e o ressignificar. Então, entendendo isso, hoje nós iremos começar falando sobre rejeição. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam com a história da Matilda é que a vida, ela começa já no útero. Como assim, Fernanda? Cientificamente falando, os nenéns, eles já sentem as emoções da mãe. E isso faz com que dentro deles já fica impressa toda a carga emocional. Então, a mãe pode estar mais ansiosa, o neném sente, pode estar um pouco mais triste, ou muito mais alegre, enfim, esse neném vai sentir. Mas calma, não é pra você, mãe, ficar em pânico achando que trouxe 500 mil traumas para os seus filhos. Não é sobre isso. Mas quando você consegue passar por uma dificuldade e enfrentá-la e ressignificá-la, o seu neném sabe que é possível superar dificuldades. Na história da Matilda, os pais dela não queriam ela. Mas a senhora vai ter um bebê. Eu não quero ser mãe. Senhora Wormwood. Eles esperavam que viesse um menino, né? Eles queriam que fosse um rapaz forte, um rapaz que seria herdeiro, um rapaz que dominaria o mundo. E eles não queriam uma menina. Não, peraí, o meu filho é menina? Não, a sua filha é menina. Mas os balões, doutor? Os balões dizem menino. Então, quando eles descobrem que Matilda vem ao mundo, ali já começa a sua história de rejeição. Esquecemos de mandar aquilo pra escola. Ele vai pra escola sempre, né, moleque? Sou menina. Ela não é aceita, não pela personalidade dela, pela característica dela. Ela não é aceita porque ela é uma menina. Fernanda, como eu posso pensar nisso na minha vida? Você sabe a história do seu nascimento? Você sabe como foi a sua chegada ao mundo? Porque muitas vezes você pode carregar uma ferida de rejeição que você está buscando identificar e entender há tanto tempo e a raiz pode estar na sua história. Matilda, ela é uma criança não vista. Ninguém a enxerga. Os pais dela não a validam. Então tudo que ela tenta fazer, que ela tenta demonstrar de criatividade, de vida, os pais dela simplesmente a ignoram. Isso é como ganhar na loteria. O quê? Eu? Você não, ter você como comer meleca de alguém. E não só a ignoram, mas a fazem se sentir errada, estranha, inadequada, como se ela não fosse pertencente àquela família. E de fato, ela não é. E isso faz com que ela comece a entrar no mundinho dela, para que ela consiga se proteger de alguma forma de tantas situações de violência. Uma coisa também importante é entender que quando o outro não consegue me olhar, quando o outro não me valida, qual é a dor que aparece? Aparece a dor da culpa, aparece a dor do medo, aparece a dor do perfeccionismo. Então, muitas vezes, se você tem uma questão de precisar ser perfeito ou perfeita demais, ou se você carrega um medo muito grande do mundo, ou se você tem uma culpa muito grande por tudo que você faz, pode ser que diante da tua criação você tenha sentido que precisa provar que vale a pena estar com você, precisa provar que vale a pena lutar por você. Ou você também pode ter crescido aquela criança que nunca deu trabalho, aquela criança que precisava ficar quietinha para poder não incomodar, na expectativa de receber afeto. Então, Matilda, nesse período, ela demonstra até uma coragem, uma ousadia em tentar se manter autêntica, mesmo sem ter nenhuma validação. Não pode mudar as regras. Isso não tá certo. Você mentiu. A
pergunta que eu faço pra você hoje é: você tem buscado validação do outro? Você tem buscado que o outro diga quem você é? Nas suas relações você tem buscado ser amado e amada porque a sua família não te amou como você gostaria de ser amado? Essa é uma pergunta muito importante, porque é ela que vai dar um norte para sua mudança de vida, para que você se cobre menos, para que você possa ter mais coragem, para que você não exija tanto perfeccionismo. E aí, o que acontece? Qual é o diferencial na vida da Matilda? Matilda, ela conhece a professora Honey. Ela traz toda uma mudança. Por quê? Porque ela começa a olhar a Matilda como uma criança. Começa a ver suas qualidades, começa a ver o poder da sua imaginação, começa a ver sua força e coragem. Eu acho a sua mente extraordinária. Então, eu mesma vou assumir as coisas. Então essa professora, ela faz com que a Matilda comece a entender que ela não é um erro, que ela pode ser amada do jeito que ela é, que ela pode ser valorizada, que ela não precisa ficar procurando se provar o tempo todo, porque alguém está a vendo. Não um borbulhar ruim, um borbulhar bom. Um borbulhar bom. Um borbulhar bom. A pergunta que eu te faço hoje é: quais foram e quais são as pessoas que têm surgido ou surgiram na sua vida que acreditam nos seus sonhos, que acreditam em você? Quem são essas pessoas? Por quê? São essas pessoas que vão ensinar você a ressignificar a dor, a ressignificar a sua história. Muitas vezes a gente fica tão preso na dor, a gente fica tão preso no sofrimento, a gente fica tão preso naquelas pessoas que viraram as costas pra gente e esquecemos de olhar para aqueles que nos deram a mão, que acreditaram, que fizeram da nossa vida algo melhor, um momento melhor. Mesmo que seja uma pessoa, mesmo que seja um segundo. Quem te ajudou ou te ajuda a ressignificar a sua história? E hoje a gente precisa pensar um pouco sobre o adulto e as feridas invisíveis. Fernanda, como assim? Muitas vezes você tem dificuldade em confiar nos relacionamentos, você se sabota, você se vê hiperprodutivo, você tem uma baixa autoestima ou medo de errar. E tudo porque você parou muito tempo da sua vida olhando para aqueles que não acreditavam em você, olhando para aqueles que não queriam ver você bem. Então, qual é a reflexão que eu quero que vocês tenham aqui? Primeiro, então, qual a Matilda? Você sabe a história do seu começo de vida? Você sabe quem você é? Você sabe em quais condições você nasceu? Segundo, quais foram as vozes que você foi escutando? Mais pra frente eu quero aprofundar muito nesse tópico, mas se você cresceu num lar aonde você era rejeitado, estigmatizado, não era visto, pode ser que hoje muitas das questões que você carrega esteja voltada à sua infância, esteja voltada à sua adolescência. E a sua história, ela não pode ser apagada. Você é um todo, você não é partes. Então, hoje, o que acontece? Aquilo que a gente não olha, a gente repete. Então, você pode muitas vezes repetir o comportamento com os seus filhos, os seus pais. Você pode muitas vezes ter o mesmo padrão porque você não tá olhando para sua dor. Você não tá olhando para quem você é. E Frankl, ele vai dizer algo muito sábio. Somos livres para escolher a resposta diante de qualquer circunstância. Qual é a resposta que você está dando para sua vida hoje? E aí, para nós finalizarmos, eu vou fazer igual eu faço com os meus pacientes. Eu vou deixar uma lição de casa para vocês. E são perguntas que eu gostaria que vocês respondessem. Em algum momento da sua infância você se sentiu invisível? Você já perguntou para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós qual foi a história da sua gestação? Desde ali da concepção, quando a sua mamãe descobriu que estava grávida, até o seu nascimento. Você sabe como é que foi? Que tipo de voz você herdou? Você herdou a voz crítica, a voz exigente ou a voz amorosa? O que você
faz hoje tentando compensar algo que faltou? Será que você tenta estar em todos os grupos e ser a melhor pessoa para todo mundo com medo de ser abandonado e abandonada? Será que você tem se doado demais porque você tem medo da rejeição? E por fim, qual seria a forma amorosa de olhar para sua própria história? A Velma não é a resposta. Qual seria o olhar amoroso? Como você pode olhar para sua história e a pessoa adulta que está aqui vendo esse vídeo pode abraçar aquela criancinha que só queria colo, um beijinho na testa e um eu te amo? Como é que você pode dar um novo sentido pra tua história? Então é isso. Semana que vem tem mais. E é aquilo, gente. Se inscreve, deixa um comentário, deixa uma curtida, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que essa mensagem chegue a muitos outros coraçõezinhos. Beijos da Fefa. Tchau, tchau.